Bom, retomando. Gottitz. Então ele... Aperta o Gottitz, isso. Oi? Ah, já foi, já foi. Tá gravando, né? Ele tem uma relação com o pai e uma relação com a mãe que são distintas. Só com a mãe é da relação de um filho mais mimado, né? Aquele filho que ainda busca na mãe uma determinada, um afago e uma concordância com as atitudes dele, e tem uma atitude de hostilidade com o pai. Então você vê que ele não superou o Édipo, que é aquilo que faz com que ele ainda se mantenha nesse campo, né, no campo da imaturidade. Quando você começa a assistir o filme, você não consegue identificar muito bem a idade deles, e aí, lógico, com o tempo a gente vai percebendo que ele está numa fase aí de, de adolescência, indo para maturidade, né? Ele foi preso, ele já havia sido detido antes, depois ele vai preso exatamente porque ele atingiu a maioridade penal lá na Grã-Bretanha, né? O filme se passa na Inglaterra. E assim, você consegue fazer uma análise da personagem ao longo de todo o processo do filme. Então, os desejos que ele traz com ele, as pulsões que ele traz com ele. E aí, os dois elementos fundamentais do filme, que é aquilo que gerou essa polêmica toda, essa celeuma universal aí, o filme faz 50 anos esse ano, aqui no Brasil, pelo menos 50 anos no Brasil, é de 71, mas no Brasil ele rolou em 72. Ele fez 50 anos no ano passado, faz 51 anos, mas no Brasil faz 50 anos. E o filme traz os dois elementos mais importantes aí da obra freudiana, que é a pulsão de vida e a pulsão de morte. Né? As pulsões são os elementos que são a nossa força motriz, é aquilo que nos faz viver, é aquilo que nos coloca em vida, nos coloca em movimento de vida. É esse impulso que nós temos de buscar a nossa vivência, a nossa existência. Né? Ele não é um instinto, ele é a energia, ele é aquilo que nos coloca nessa força de vida. E a pulsão de vida é aquilo que nos leva ao caminho do sexo, né? Esse desejo maior de procriar, esse desejo maior de conquistar, de fazer com que as coisas aconteçam. Né? E a pulsão de morte, que é essa da destruição, da autodestruição e da destruição daquilo que está ao nosso redor, né? A extinção daquilo que é mais fraco do que eu, aquele momento que eu posso provar que eu sou superior, e eu também como superior a mim mesmo, e eu decidindo meu próprio destino, eu decidindo minhas próprias vontades e meus próprios desejos. Então esses dois elementos, a pulsão de vida e a pulsão de morte, elas ficam muito claras no filme inteiro. E acabam culminando, logicamente, naquilo que, de um lado, a gente chama de violência. Percebam como eu estou falando. De um lado, a gente chama de violência, e de outro lado, a gente chama de sexo. Né? Então, de um lado, eu chamo de violência, mas que violência é essa? Acho que o filme ele deixa bem claro que a violência não é somente a violência dos adolescentes para com o restante. A violência do adolescente para com o restante ela é perceptível a partir das condições de vida que eles levam. Que também já é uma condição violenta, né? A condição de viver na miséria e desamparo da família, aquilo tudo que a gente já sabe que faz parte aí, que acaba gerando de algum modo algum tipo de trauma e algum tipo de sofrimento. Então é importante a gente perceber muito isso nessas personagens. O discurso do mendigo, por exemplo, que o Melchior trouxe aí logo no começo da fala dele, ele é um discurso que traz ali traz aquele discurso de um discurso de uma sociedade, né? Traz aquilo que uma sociedade diz, o que uma pessoa desamparada pelo Estado, desamparada por uma estrutura social diria. Né? Isso é bem legal da gente observar. Né? Então a pulsão é aquilo que surge ali no Alex, que é o personagem principal do Malcolm McDowell, né? Então a pulsão é aquilo que surge, né? A pulsão de violência, a pulsão do sexo, né? A pulsão, né? Eu quero aquilo que surge, que me dá vontade, é isso que eu faço. Porque seria assim, se nós não tivéssemos o ego, se a gente não tivesse o eu, nós viveríamos desse jeito. O que faz com que nós não vivamos desse jeito, como animais, né, vivendo especificamente pelas nossas pulsões, né, por aquilo que nos move, pelos nossos desejos, se nós não tivéssemos o eu, nós viveríamos desse jeito. E é exatamente o eu que constitui a barreira que vai começar a não permitir que essas pulsões que eles manifestam ao longo do filme possam ir adiante. Então eles estão ali com a flor da pele, com o tesão à flor da pele, eles estão ali com a violência à flor da pele, fazem aquilo que eles bem entendem, porque para eles não existe nenhum tipo de
nenhum tipo de limitação. Eu podia dizer assim para vocês que isso seria mais ou menos como, não é, mas tá, é só um cotejo aqui, mas seria mais ou menos como a mente de um psicótico, né? Eu não tenho filtros, eu não tenho absolutamente, o eu não funciona, o meu eu não existe, então estou livre para falar, estou livre para pensar, estou livre para comer, estou livre, eu faço aquilo que eu bem entendo porque eu não tenho nada que filtre essa minha, nada que impeça, nada que me coloque numa condição de julgamento, que me proíba, que faça com que eu não possa me manifestar. O que acontece? Logicamente, viver assim seria impossível, não viveríamos em sociedade. Por quê? Porque o mais forte sobreviveria. Isso é evidente, né? Então, o eu é aquela figura que, de algum modo, vai se colocar ali, né? O ego é aquilo que vai se colocar e falar assim, opa, não podemos fazer isso. Mas ele não criou esse não podemos fazer isso. O eu não fez assim, não podemos fazer isso. Né? Vem de algum lugar. Então, as estruturas sociais, né, o momento vivido por eles, inclusive o momento vivido pelo filme, o momento em que o filme foi produzido, tinham todas essas nuances aí políticas, né, religiosas, essas nuances é, sociais, a ideia de uma sociedade diferenciada, de uma sociedade que poderia vir a se tornar aquilo que eles imaginavam que pudesse se tornar a partir do filme. Então, o filme nos retratava aí um mundo um pouco mais no futuro, não um futuro que eles chamam de distópico, mas não tão no futuro, um pouco mais à frente, em que as sociedades elas se veem aí permeadas por essas aberrações dentro daquilo que seria daquilo que subverteria o nosso ego, né, o nosso eu. Então, essas regras que são colocadas na sociedade por aquele momento, que se construíram ao longo de todo o percurso de moralidade, todo o percurso de modernidade, para ser bem preciso, esse percurso de modernidade que vai fazer com que a gente culmine aí nos anos 70, né, na Guerra Fria, num pós-Segunda Guerra Mundial, né, numa hierarquização de nações. Então você tem isso está Revolução desenhado. cultural, revolução sexual, Então, as por outro lado, manifestações contra a guerra do Vietnã, exatamente. a luta contra a discriminação racial nos Estados Unidos, né? Tudo isso está diretamente ligado ao que é apresentado no filme, né? De uma forma ou de outra. Dialogando com o que você falou sobre o complexo de Édipo, sobre os pais, no próprio discurso do velho embriagado, ele diz assim: vamos lá, me matem, seus covardes sem pais. Essa frase ela não é gratuita, ela faz sentido no filme. É uma crítica a uma sociedade que está se transformando, onde cada vez mais os pais se distanciam dos filhos. Isso é evidenciado quando o Christian fala da relação entre o personagem principal e o pai e a mãe. É curioso, a mãe é mais próxima, e o pai nunca o chama de filho. Durante o filme inteiro, o chama de garoto. Garoto, nunca o chama de filho, em nenhum momento. E aí é interessante, eu nem sei se esse é o termo correto, quando ele sai da prisão depois de um bom tempo, né, de recuperação, os pais denotam surpresa, porque não sabem que ele iria voltar para casa e não sabem a situação que ele vivenciava, eles não tinham noção do que era a vida do filho. Então, é um processo efetivamente de distanciamento, né? E é um processo de distanciamento e também é um processo de mudança de posicionamento. Vocês não assistiram o filme, né? André não assistiu, o William também não. Mas quando ele volta para casa, ele não consegue, os pais não conseguem representar os papéis de pais, ele não consegue representar o papel de filho a contento, mas o papel de filho é representado por um outro personagem que até então não aparece na história. Quando ele volta, os pais estão alugando o quarto dele para um outro personagem, que representa bem melhor do que ele o papel de filho. Ou seja, representa o papel de filho que ele nunca soube representar, do filho que ele nunca foi. É muito mais próximo dos pais, tanto da mãe quanto do pai, do que ele jamais foi. Né? Boa. Bem. Então é isso, essa questão essa questão que faz essa divisão, né, de uma sociedade que gera as regras, que determina regras e que tenta conduzir, principalmente no pós-guerra, tenta conduzir de algum modo o mundo para uma questão de moral.
acaba sendo subvertida exatamente por esses movimentos todos que o Melchior citou, né? Então aquilo, as revoluções juvenis, né? O que vem com a guerra do Vietnã, é, toda o rock and roll, a literatura, a cultura beat que começa a ganhar corpo, o movimento hippie, o movimento negro, né, dos Panteras Negras, aquilo tudo que de algum modo vai subverter aquela ordem que vinha tentando se instituir. E você tem essa polaridade aí trabalhando. O que houve? Alguém falou alguma coisa? Oi? Acho que é do filme que tá rolando aqui, né? A Ornella perguntou aqui no bate-papo, a inércia também não é uma pulsão de morte? Eu não reagir de alguma forma, não reagir de alguma forma, deixar colapsar? Pode ser, não saberia te dizer, mas pode ser. Se ela me leva ali de algum modo, se o meu desejo é desafiar de algum modo a minha vida, né? Se o meu desejo é desafiar de algum modo a minha existência, se o meu desejo é dar fim à minha existência a partir da inércia, ela também seria assim. Também seria. É como o movimento de depressão, por exemplo, né? Como aquilo que fora do nosso campo aí se vai se chamar de depressão, né? Então é um pouco disso, né? Eu tenho um desejo de morrer, né? Também eu espero que a morte venha porque a morte pode tirar de mim o sofrimento que eu carrego comigo, mas na realidade o desejo que eu tenho é de vida, porque o desejo que eu tenho é o desejo de fazer com que esse sofrimento permaneça, porque é ele que me faz viver. É uma relação interessante também, da gente entender. Alguém estava com o áudio ligado. Legal. Uma destruição, exatamente, né? É isso aí. Penso que poderia ser também, evidente, é bem isso também. Né? E assim, no segundo momento aí o filme se passa, o Melchior fez uma narração, aí construiu a narrativa do filme, né? É, nesse primeiro momento você vai ver muitas sequências de cenas de violência, essa violência gratuita. Não tem o que fazer, vou bater em alguém, vou machucar alguém, vou estuprar alguém. Eles invadem a casa, estupram a mulher desse senhor de cadeira de roda, que é um escritor, né? E assim, aparentemente também sem motivo. Lá na frente é quando a gente vê, quando ele retorna a essa casa, no momento que ele já está fragilizado, que ele sofre todo o processo de anulação desse caráter que ele passa, né? Ele passa por um processo de lavagem cerebral. Lá na frente a gente vai perceber que aquele senhor também carrega um discurso de modernidade, também carrega um discurso de Estado, né? Um discurso de governo, um discurso de domínio. Né? Então, só que é um domínio que também é da esquerda, né? Seria de esquerda, né? Seria o que se chama hoje de esquerda. Então ele de algum modo ele tenta, ele olha aquele jovem que aparece na casa dele que sofre e também sente a dor desse jovem que sofre, que comeu pão que já amassou na cadeia, etc e tal. Mas aquilo, mas também é o discurso de quem pretende manter ali, de algum modo, a sua lei, né, os seus códigos, as suas normas, né, encapar aquela. Eu quero que o mundo tenha as minhas normas e não aquelas normas que são colocadas pelo mundo e que na realidade é aquilo exatamente que o Alex e os grupos que participam do filme, os grupos violentos, colocam, né? Então não seguimos essas regras e existem regras. Então fica essa possibilidade de a gente enxergar que essas regras estão postas em vários discursos ali. O discurso do mendigo, depois o discurso do padre, e depois o discurso do ministro. Quer falar, Belchior? O que me chama a atenção, a vida deles é pautada pelo hedonismo, né? E para eles, a exaltação do prazer é a maximização ou a banalização da violência e do sexo como forma de expressão. Para quem não assistiu o filme, muita gente se incomoda, né? Há várias cenas, não de sexo explícito, né? Mas há vários nus, e eles diminuí, só um minutinho, minimizei aqui. Há várias cenas em que eles invadem a casa, banalizam as mulheres, satirizam, violentam as mulheres. E uma cena que me chamou a atenção, numa dessas cenas em que eles estão vitimando as pessoas, eles estão andando de carro, gritando, cantando, felizes da vida, e as pessoas vêm de carro ou de motocicleta e eles
colocam o carro para cima das pessoas, o carro capota, vai para o mato, sai da pista, e eles gargalham. Para eles, esse é um momento de exaltação, né? O grande momento deles é um momento de violência, desse tipo de violência, ou da agressão física, ou da violência sexual. E no momento em que eles retornam, e eles se deparam com um take, um cenário, que é de uma casa, e vem escrito home, isso não é gratuito, né? Está fazendo uma representação de um ambiente familiar. E quando eles entram na casa, eles simulam um acidente, dizendo que um deles está morrendo, se esvaindo sem sangue. A mulher abre a porta, mas o que me chamou mais atenção é que na primeira cena há esse idoso, um outro idoso, né? O primeiro era um idoso embriagado, esse não, é um escritor que está sentado numa escrivaninha diante de uma máquina de escrever, datilografando inúmeros livros ao final, e é uma casa pós-moderna, né, que indica a classe social dos moradores, e a mulher, por fim, enganada pelos rapazes, ela abre a porta e eles invadem a casa, e aí começam os atos de violência. No primeiro momento a gente não sabe, mas ela vem a falecer, e o que chama atenção são novamente as pistas falsas, né? Se você analisar o faroeste americano, o western americano, é denominado como cinema americano por excelência. Os mocinhos andavam de cavalos brancos e os bandidos andavam de cavalos pretos. Normalmente o bandido vestia preto. Aqui as pistas são totalmente falsas, os vilões andam todos de branco. E nos westerns, nos faroestes, os homens do bem ou do mal, os bandidos ou mocinhos, encostavam no balcão de um bar e tomavam uísque, sendo bandidos ou sendo do lado do bem. Esses não, esses são do mal, andam todos de branco e tomam leite, nada mais distante do que as pistas que nos levam a acreditar quem é bom e quem é mal no western americano. Nada disso é encenado de forma gratuita. Essa simbologia ela é pensada, né? É um processo ritualístico, né, que caracteriza os personagens, né? E tô na aula. Peraí, depois eu vejo. tá saindo um som de... Ah, é o William, né? Tá. E nas cenas iniciais do filme, as situações se repetem. Novamente, eles agridem o idoso e, mais uma vez, eles agridem uma mulher. Há uma cena anterior a essa que me chamou a atenção, porque eles encontram um outro grupo que está agredindo uma mulher, que vai violentar a mulher, está estuprando a mulher, e quando eles chegam, eles se comportam como se eles fossem os defensores dessa mulher. Porque a mulher é deixada de lado, o que passa a ser mais importante não são as formas físicas da mulher, não é a sensualidade da mulher, não é o sex appeal, mas é o confronto com outro grupo, que é o diferente, mas que também é igual. Eles visualizando ficam, eles se espelham neles também. E aí eles partem para o confronto, partem para a agressão, e a mulher é deixada de lado. Nesse momento, eles agem como se forem salvadores, sem que eles tivessem interesse nisso. O interesse maior para eles naquele momento é medir forças com outro grupo. Aí é uma demonstração de explosão da masculinidade, da testosterona, né? É isso. Como é, Cris? Depois eu falo mais um pouquinho. E realmente é uma visão bem interessante essa, né? Eu deixo de lado a mulher, eu prefiro, né, o estupro em si, a mulher ou a fêmea não tem nenhuma função, né? A função era para aquele grupo, o que interessa para ele na realidade é o medir força. Bem interessante essa colocação. Assim, essa primeira fase, vamos colocar o filme assim em duas fases, né? A primeira fase é a fase em que eles mostram ali, que eles trazem ali as personagens, vão construindo as personagens, né? E essas personagens que se apresentam, elas se apresentam como um inconsciente, elas são o isso, né? Elas são o id, né? Olha, sou o isso, é isso aqui que jorra, que é nosso, né? As nossas pulsões. De repente ele é preso, e aí quando ele é preso, o que acontece? Ele passa a ser regido ali pelo que seria, vamos colocar de um modo metafórico aqui, seria o super-eu, né? Seria o super-ego. Né? Aquilo que vai... Christian, sabe o que eu achei interessante antes dele ser, desculpa te cortar, antes dele ser preso? Porque lembra quando eu falei das pistas falsas? Existe um momento em que ele se envolve com uma menina, com uma garota,
E aí ele demora para retornar para os seus amigos, eles ficam meio revoltados, mas aí ele é questionado, é o primeiro momento que ele é questionado, ele se revolta com isso, porque ele jamais havia sido questionado pelos amigos, e uma das cenas que você mostrou logo no começo, eles estão caminhando os quatro, e ele está com a narrativa em off, ele está questionando por que ele foi confrontado pelos amigos? Ele era o líder. E aí ele tem uma reação que é de confronto, ele vai assumir a posição de líder dele. Ele agride pelo menos dois dos outros personagens. Jogam um personagem na água, faz um corte na mão dele, agride o outro. E esse processo é um processo em que ele reafirma o seu poder dominante. Ele é o líder. E ele só é preso por quê? Porque eles voltam a estar em harmonia, voltam a cometer os mesmos atos, só que esses personagens que foram agredidos, eles não esquecem. E quando ele invade a casa de uma mulher que é uma artista, ele invade a casa, quando ele desce para abrir a porta para que eles entrem, a polícia já está chegando, ele é agredido pelos amigos. Com uma garrafa de leite, batem na cabeça dele, ele fica momentaneamente cego, e aí ele é preso. E aí é preso. E essa cena é interessante, essas duas cenas são interessantes porque elas abordam novamente as pistas falsas, elas falam de um comportamento, que é um comportamento num primeiro momento em que ele reafirma sua posição de superioridade, supostamente os amigos entendem isso, mas depois ele próprio é confrontado e só por isso ele vem a ser preso. Essa cena da agressão, aquela mulher era a mulher do escritor, é interessante porque ele é um homem que está lutando contra uma mulher, mas ele não é apenas um homem, ele é um homem segurando um símbolo fálico, que não por acaso é um pênis enorme, e ele mata a mulher com esse símbolo fálico, né? E essa cena efetivamente não é gratuita, ela é simbólica, né? E aí ele já está preso, né? E começa todo o processo de recuperação. Aliás, tem uma cena específica que a hora que ele começa a se regenerar na cadeia, que ele passa a fazer parte da missa, passa a fazer parte ali do ritual, deixa eu ver, eles usam uma braçadeira vermelha. Então ele fez o Kubrick ele fez um arranjo aquela cena é sensacional, cara. O arranjo que ele fez de imagens, ele colocou ali ele com a braçadeira vermelha, tem uma cruz de ferro na toalha da mesa do altar. Então tem uma cruz de ferro na toalha da mesa do altar, tem ele com a braçadeira vermelha. É, esse cara que tá, esse guarda aqui de bigodinho de Hitler, tá falando no microfone. Então o cara de bigode de Hitler tá falando, ele tá com a braçadeira vermelha, a cruz de ferro colocada na rendinha do altar, e o líder deles ali, o chefão ali, o pastor, que está por trás do cara de bigodinho, está com o braço esticado fazendo uma saudação nazista. Então são elementos que são desconexos, né? Eles estão na mesma cena, mas foram colocados como se fosse aleatório. Então ele com uma saudação nazista, o cara com o bigodinho de Hitler, aquela cruz de ferro colocada na mesa, e o Alex com a braçadeira vermelha. Ficou todo um conjunto de elementos que nos remete ao nazismo de novo, que ele vai retomar novamente em cenas clássicas ali né, da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? Em alguns momentos eles vão colocar essas cenas como sendo cenas de muita violência como método de tortura para o Alex. Então o momento em que esse super-eu surge e começa a reger novamente, a colocar em ordem, né, a colocar para o eu, né, para esse ego, né, para colocar para o ego aquilo que deve ser feito, o ego no início não aceita, depois vê uma oportunidade muito boa para aceitar, né, ele fala, poxa, pode ser que eu seja livre, etc e tal, e se submete ali aos desígnios, né, do que esse super-eu, né, do que seria a cultura e a sociedade, falam. Não, você se submete a esses desígnios, você vai viver a sua vida de um determinado jeito, castrado, né, impedido, castrado de determinadas coisas, mas você vai ter sua vida, né? Então acho que
esse arranjo metafórico que o filme traz, essa analogia que é possível perceber no filme, ela fica muito evidente, né? Então essa questão, ó, como nós funcionamos. Se a gente fosse pegar aí o mal-estar na civilização, o mal-estar da civilização, é o mal-estar da cultura, acho que a Ornella inclusive está lendo, deve ter acabado de ler já, né? Se você for pegar esse livro, esse discurso está muito presente nesse livro, né? Está muito presente nessa argumentação de Freud, né? De que modo nós nos deixamos, nós nos impedimos de ter os nossos desejos, as nossas pulsões satisfeitas. Nós nos submetemos àquilo que nos é dado por um passado, esse passado que nos coloca aí o que devemos seguir para que possamos viver em convivência, ter uma convivência pacífica, uma convivência minimamente civilizada, por isso a civilidade. Né? A civilidade, na realidade, ela não é um elemento emancipador, nem um elemento fantástico para nós. Ela nos coloca em sofrimento, né? Porque ela nos impede daquilo que nós desejamos. Desejamos, mas não podemos, porque nós somos impedidos em todas as instâncias, pela família, pela linguagem. Esse fato deles, a escolha de uma linguagem própria no filme, eles têm ali umas gírias próprias, né? É muito disso, né? Essa liberdade que você não tem. Eu não tenho a liberdade de ter uma minha própria linguagem, né? Eu sou obrigado a pensar determinado por uma língua. E essa língua me foi colocada, me foi imposta por qualquer que seja ela, né? E eu tenho que pensar e reproduzir na minha vida e criar os meus desejos, e criar os meus ódios, e criar as minhas ideias a partir dessas características que me são possíveis pela língua. Você não consegue pensar fora do idioma, você não consegue pensar fora da língua. E isso é uma violência também. Então a violência, ela se coloca em ambos os lados. Ela se coloca do lado dessa violência gratuita que vem com as pulsões, mas também da violência que vem pela ordem. Desculpa, pode falar. Isso dialoga com o próprio processo de recuperação. Você tem que pensar dentro do que é pré-concebido, você fala dentro do que já está estabelecido. E o próprio processo de transformação que ele passa na cadeia, não extrai alguma coisa que ele gosta. O que ele gosta? Ele gosta de violência, ele gosta de sexo. Isso não é extraído dele. É extraído de forma física, mas o tratamento consiste em ele ver inúmeras cenas de filme que falam sobre violência, inúmeras cenas de filme que falam sobre sexo. Ou seja, eu não vou tirar, eu não vou extrair, eu vou te dar mais daquilo que você quer, vou te dar mais daquilo que você gosta, de uma forma diferente, mas o processo é esse. Até que para ele isso seja tão abusivo, tão incisivo, que ele passe a ter fobia, que ele não queira mais. Esse é o processo de tratamento dele. O que me chamou bastante atenção no processo de tratamento, lembrando que ali a gente tem várias figuras, né? Eu tenho a sociedade, eu tenho o discurso da sociedade, eu tenho o discurso do personagem que representa a autoridade governamental, ambiciosa, eu tenho o discurso do pastor ou do padre. Ele se aproxima do padre e a todo momento você espera que ele vai ter um ritual de passagem, um ponto de mutação, que ele vai mudar o comportamento, porque ele era extremamente violento, aí na cadeia ele começa a ser passivo, se aproxima do padre, e você sempre fica esperando ele estar armando alguma coisa. Algo vai acontecer. Opa, subiu o teu áudio aí, meu querido. Isso nunca ficou ruim? Pode vir, não. Tá aparecendo. Minha internet está instável. Estão ouvindo agora? Estamos ouvindo. Então, ele na verdade é um produto do governo, porque o governo criou esse processo para tentar combater a violência, e ele é a cobaia para esse processo. E quando ele é apresentado como resultado final desse processo de recuperação, o que chama atenção, o que é bem interessante, é que existe um discurso, que é o discurso do homem que representa o governo, e a primeira pessoa que se manifesta contrária ao processo de transformação dele é o padre. O padre se levanta, mas aí você espera que o padre tenha um discurso fundamentado com uma base religiosa, mas ele entra com um discurso fundamentado na ética, na moral. E aí o representante do governo vem, mas padre, você está equivocado. Isso é muito mais do que ética e moral. E aí o discurso do representante do governo é um discurso fundamentado com base religiosa. Ele é o primeiro a falar de Deus.
E aí você pira. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada nesse discurso. Mas, novamente, dialoga com o que o filme faz um tempo inteiro. O filme joga inúmeras pistas falsas. Você espera um tipo de discurso do padre, só que o padre vem com um discurso que seria mais voltado a quem é representante do governo. E o representante do governo vem com um discurso fundamentado numa base religiosa. Vamos lá, Cristian. E é esse papel mesmo, o padre acaba trazendo um pouco de humanização ali, né? De tendo piedade do que o Alex vem sofrendo, né? Do que o Alex vai sofrer. Que inclusive, para quem não viu o filme, essa cena é uma das cenas que mais clássicas do filme, né? Ele com os olhos abertos ali, eles vão pingando o colírio e vão obrigando ele a ver cenas de violência sem parar duas vezes por dia, manhã e tarde, né? 2 períodos do dia, o tempo inteiro vendo cenas de violência e alimentando ele com drogas até que aquilo cause repulsa a essa violência, que é metaforicamente o que a civilidade faz com a gente, né? Ela vai tirando de nós, ela vai tirando não, ela vai fazendo com que a gente deixe de lado, que a gente esqueça, o que a gente, vamos colocar na psicanálise, que recalque aqueles desejos, né? A nossa pulsão de vida, nem vou falar desejos, nossas pulsões, a nossa pulsão de vida e de morte, ela fica recalcada lá, só que ela está lá. Os desejos continuam ali, estão latentes, sabe, o tempo todo. E de repente a gente passa a ser civilizado. E o que eles querem é que ele se transforme naquele cidadão modelo, mostrar que ele pode se transformar no cidadão modelo, né, a partir dos pressupostos do que eles consideram a civilidade. Que na realidade também é desmentida a todo momento, né? Então você pega o médico fazendo sexo dentro do biombo lá com a enfermeira. Então você começa a olhar as cenas todas, né, depois que você percebe essas colocações, você começa a perceber como eles vão mostrando, inclusive a tortura que eles cometem com ele é algo que né, destoa do E o próprio comportamento do conselheiro pós-correcional, que no momento ele está em casa, sentado na cama, o conselheiro senta ao lado dele na cama e o puxa, os dois deitam, depois põe a mão no membro dele. Né? É um assédio. Né? Você vê comportamentos não esperados de inúmeras pessoas. No próprio discurso que eu falei do padre, né? Você espera um tipo de discurso e vem um discurso diferenciado. Aí o discurso do representante do governo é um discurso com fundamentação religiosa. O conselheiro pós-correcional, que supostamente era alguém para orientar, o assedia. Você vê isso o tempo inteiro durante o filme, né? Comportamentos diferenciados, né? E quem é questionado? Quem deve ser questionado? Será que é só ele em função dos atos de violência? Não, são vários que poderiam ser questionados, vários que têm um comportamento diferenciado daquilo que deveriam ter. O que me chamou a atenção no filme não tem nem a ver com psicanálise, mas é como se fosse uma brincadeira do diretor. O Stanley Kubrick é o diretor do filme, né? E tem uma determinada cena, a cena anterior, quando ele encontra as duas meninas e se relaciona com as duas meninas, e aí tem a discussão com os rapazes, ele demora muito tempo, né? Ele entra no espaço aqui como se fosse uma loja de discos. E no balcão tem um personagem que estão conversando com as meninas, e aí tem os discos. Aí aparece a capa do disco 2001, Odisseia no Espaço, que foi um filme dirigido pelo Stanley Kubrick em 1968. Esse filme é de 61, de 71. Né? Ele fez uma homenagem a ele mesmo. Né? E aí ele aproveitou essa oportunidade, né? É como nas películas do Hitchcock. O Hitchcock sempre aparecia nos seus filmes, em algum momento, né? Você está vendo uma cena, aparecia um ônibus, ele estava embarcando no ônibus, né? O diretor fez alguma coisa, fez referência a ele mesmo, né? Isso para mim foi bem interessante. Para quem gosta de cinema, né? Só assim você consegue entender esses processos. A Ornella colocou aqui, Homo sapiens é o mal da civilização, é o nosso DNA, né? Acho que o Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens, né, o homem que sabe, né? O Homo sapiens até ele é aquele que ainda viveria de pulsões, né? Agora, a partir do momento que ele sabe, que ele começa a reger de algum modo esse conhecimento dele, a compartimentar esse comportamento, você começa a estabelecer essa relação doentia, né? Que é ruim de um lado, que nos deixaria felizes de um lado, mas nos prejudicaria na relação, nos relacionamentos, né, na vida em sociedade. Seríamos animais, né, então, não daria certo. Talvez não tivéssemos progredido dentro daquilo que a gente considera progresso. E por outro lado,
o sofrimento que isso nos gera, né? Então eu não poder viver os meus desejos, eu ter que fantasiar meus desejos de uma outra maneira, me impedir, me agredir, me violentar, me deixar violentar por aquilo que não me pertence, por aquilo que não sou eu. A linguagem não sou eu, a sociedade não sou eu, essas relações não sou eu. Quando eu é aquilo que... quando a maior parte de mim, eu não vou nem falar o eu, senão a gente fica com o ego, né? Quando a maior parte de mim é aquilo que é o meu isso, né? Que é o meu inconsciente, que está ali desejando, sempre desejando. E eu tenho ali um super eu que diz para mim, isso não seria legal. E aquele eu que é o meu ego, que fala assim, puxa vida, eu tenho que continuar impedindo que essas manifestações surjam. E essa construção é a construção que vem na fase de aprisionamento dele, a fase de tortura, né? A fase que ele passa a ser castrado, é uma castração mesmo, né? Ele é castrado dos desejos, tiram dele as pulsões. Elas estão lá, elas continuam ali, né? Ela vem mas quando ele vai tentar de algo, essa cena, por exemplo, é uma cena que ele, né, tentando estimular nele o desejo da sexualidade. Aí quando ele vai aí com a vontade, né, o desejo está lá colocado, mas só que, opa, a moral não permite, né? Os códigos na moral, não, você não pode, né? Você já está doutrinado, você está dominado por essa moral. E aí ele passa mal. Que é o nosso sofrimento. Na narrativa em off, quando ela chega, ele quase sucumbe à tentação, né? Ele vai com as mãos nas para, ele diz: ela veio em minha direção brilhando como uma luz, parecendo como a da graça divina. Mas aí ele não sucumbe à tentação, porque o tratamento faz com que, no momento de fraqueza, ele passe a se sentir mal com ânsia de vômito. E toda vez que ele tem tendência a querer reproduzir um comportamento inadequado, ele volta a sentir isso. Na cena anterior, ele é confrontado por um homem que o xinga, o joga no chão, o agride, mas ele mantém o equilíbrio. E aí, curiosamente, em algum momento, né, num determinado momento do filme, essa mesma sociedade descobre que ele sofreu de algum modo essa lavagem cerebral, essa sequência de tortura pelo Estado, que não é o papel do Estado torturar ninguém, né? Então, principalmente nos países europeus que tem ali tem modos mais rígidos de enxergar o Estado, né? Modos mais o Estado tem o papel se imagina que cumpram realmente o papel do Estado. Então, o Estado é obrigado a recuar daquilo que fez com ele. E aí permite que ele retome ali os seus, né, os seus ímpetos e as suas pulsões. Só que esse ímpeto e essas pulsões que o Estado permite que ele retome, que lhe foi tirado de modo muito abrupto, passa a ser manipulado de um outro jeito, a partir daquilo que o Estado pode oferecer para fazer com que você, nem só o Estado, mas o Estado muito, né? Mas daquilo que as estruturas sociais podem fazer para que você possa se tornar uma pessoa passiva diante daquilo que se apresenta para você. O final do filme é exatamente esse. Você faz parte da gente, você faz parte do nosso time, beleza? Eu te dou isso de presente e você ficará feliz. E aí ele, beleza, tá bom, né? Cheguei onde eu queria. E aí eu lembrei um pouquinho das aposentadorias, das pessoas de tudo isso que a gente vive, né? Tudo que nos foi tirado e que de algum modo também para outras pessoas isso é maravilhoso. Então, de algum modo é uma negociação que você faz ali, né? É ruim, mas é bom. É ruim, mas me é dado alguma coisa em troca por aquilo que eu fiz, ou aquilo que eu me privei, ou aquilo que eu deixei de fazer. Né? E aí é outro ritual de passagem, né? Outro ponto de mutação, porque num primeiro momento ele era um problema para a sociedade, era um jovem reproduzindo atos de violência, aí ele é preso, passa por um processo de transformação, vira um produto desse processo de transformação, que é uma estratégia do governo de ou eliminar a violência ou diminuir a violência, mas quando a sociedade descobre tudo pelo que ele passou na cadeia, é um processo de revolta. Né? E aí ele sai nas manchetes do jornal, o governo é taxado como governo assassino, há inúmeras manifestações. Aí o governo, sabendo que não pode lutar contra isso, resolve se aproximar dele e usá-lo como garoto propaganda das estratégias do governo. Ou seja, ao final,
ele, de garoto problema da sociedade, ele passa a ser um trunfo do próprio governo. É outro ritual de passagem, outro ponto de mutação. Eu encontrei aqui o que eu notei sobre o discurso entre o padre e o governador. O padre, ele fica revoltado porque ele fala assim: não restou ao prisioneiro a opção pelo livre-arbítrio. E aí o representante do governo se levanta e ele diz o seguinte: o padre continua, ele deixa de ser um malfeitor, mas também deixa de ser uma pessoa capaz de escolhas morais. E aí entra o representante do governo. Padre, isso são sutilezas, não estamos preocupados com motivos ou éticas nobres. Nossa preocupação está em reduzir a criminalidade e a superlotação de nossas cadeias. Ele será seu verdadeiro cristão, pronto a oferecer a outra face, pronto a ser crucificado ao invés de crucificar, profundamente enojado pela ideia de matar uma simples mosca, reabilitado, glória aos anjos de Deus. O importante é que funciona. O discurso dele é fundamentado com base religiosa, e não foi o discurso que motivou a fala do padre. Né? É, mais uma vez, outra pista falsa, outra inversão de conteúdo, outra inversão textual. Então, é isso. Acho que esse nosso encontro de hoje, ele permite que a gente comece a se apropriar daquilo que nos é dado pelo processo analítico. É um exercício legal isso, né? Você começar a assistir séries, começar a assistir determinados produtos midiáticos. Acho que série é uma coisa muito legal. Alguns longa-metragens clássicos aí são muito legais, principalmente esses que são um pouco mais cabeça, né? Que acabam trabalhando aí com as questões humanas. Então é muito interessante vocês começarem a exercitar esse conhecimento que vocês adquirem na leitura nas personagens. Evidentemente vai existir um monte de equívoco, evidentemente a gente vai tá colocando suposições, até porque a gente não analisa, a gente não está escutando a pessoa falar pra gente, né? Você não tem ali o sujeito se colocando de modo mais crível diante de você, mas é um exercício, que é mais ou menos isso que a gente fez hoje. Né? Então você poder enxergar aquilo que você lê, aquilo que muitas vezes você tem dificuldade, você começar a enxergar esses elementos dentro das narrativas, dentro das personagens. Né? Então buscar na telenovela, as novelas elas trazem dentro das personagens aí um pouco daquilo que gera o nosso mal-estar, né? As questões de desigualdade social, as questões de supremacia, os discursos que a gente escuta no dia a dia, que faz parte do cotidiano, principalmente no mundo de hoje, né? E que de algum modo são aqueles discursos que os nossos analisandos trazem com eles, né? Aquilo que o coloca numa condição de sofrimento, aquela infância que se reproduz a todo momento, né? Aquela infância que de algum modo vai culminar ali com o papel que os pais têm dentro das relações da nossa construção, né? E não só naquele momento em que nós temos consciência, que é aquele momento que a gente busca no setting analítico, né? Mas também naquilo que antecede esse momento do setting analítico. É importante a gente começar a utilizar esses elementos que a gente pega nas nossas leituras, que a gente duvida, que a gente tem dúvida, por exemplo, e buscar nessas obras, porque a gente encontra isso. A Netflix tem algumas séries, tem um filme, um longa-metragem chamado Tok Tok, que é muito legal, que fala do transtorno obsessivo. É bárbaro. É sensacional esse filme, para a gente poder, inclusive, estudar um pouquinho essa questão do Podia até ser o tema do nosso próximo encontro. Pode ser. Tem no Netflix, é fácil acesso, o filme é bem interessante. Bem interessante. Por quê? Porque a gente trabalha com um Professor, afeto. Oi? Desculpa, ontem, falando nesse assunto, eu assisti um filme na Netflix, falava sobre Na Própria Pele. Era a história de um rapaz, né, que foi acusado por tráfico, mas, na verdade, ele estava com um colega, estava traficando mesmo, mas, assim, no momento ele estava com porção de droga. Aí, é um filme antigo até. E ele foi totalmente violentado e abusado pelos policiais que o prenderam. Só que ele foi assim tão torturado que quando ele chegou no presídio,
nenhum dos policiais quiseram recebê-lo, por quê? Porque ele foi agredido fora do departamento policial, pelos policiais. Então, ele chegou todo arrebentado, todo violento. E aí perguntaram, aí quando ele foi transferido para o hospital, o médico perguntou: o que aconteceu com você? E ele falou: não, eu caí da escada. E lá na cadeia, ele todo arrebentado, o colega dele perguntou: você tem que falar a verdade para o seu advogado. Ele pedia, né, um advogado e tal. E acabou assim que esse filme foi baseado em fatos reais, inclusive. Eu fiquei Aconteceu assim na chocada, porque Itália. ele foi totalmente violentado, torturado, e ele morreu em 5 dias, porque teve várias complicações internas, tal, e apesar de ele estar sendo medicado, não foi assim, não foi a tempo, eu acho, socorrido, né? Mas assim, como mostra a violência, né? De repente, pelos policiais, estavam violentando ele porque ele foi abusado, respondeu, né? E responderam depois por homicídio culposo, né? Mas você vê a noção de violência, né? De repente, como nesse filme, né? Eu entendo que para solucionar um problema, não importa se foi com violência ou não, né? Na cabeça deles estavam sendo disciplinados, por exemplo, né? Tanto nesse caso do filme como no outro que eu assisti, né? Uma disciplina em cima de violência, né? Que naquele caso causou morte. Nesse caso do filme, uma totalmente violação dos direitos humanos, digamos assim, né? Porque na verdade ele não volta, eu acho assim que ele não volta recuperado, ele volta totalmente robotizado, né? Porque é castrado e tudo mais. Eu acho que isso é em filme, né? Porque numa realidade, eu acho que a pessoa ficaria mais louca ainda, não? Você ser submetida a cenas de violência de novo? Penso eu, né? Não sei. Talvez seja um pouco disso que eles retratem, né? Que eles queiram retratar, esse desejo que nós temos pela violência. É curioso isso que você está falando, né? Quer falar, meu pior? Depois eu falo. É uma diferença significativa. O filme italiano que você falou é um caso verídico, né? Que causou um caos na história da justiça italiana. Né? E o Laranja Mecânica, o questionamento diz respeito, não está implícito. Assisti, o nome dele é Na Própria Pele. É um filme italiano, ele é um caso verídico. Aconteceu efetivamente na Itália e causou um caos na justiça italiana. Inúmeras manifestações até em outros países. No Laranja Mecânica, o questionamento depois até que ponto o governo, a sociedade pode ir para combater a violência? Até que ponto os métodos utilizados são corretos ou não? Qual é o limite? Quais são os limites? Esse é o questionamento, né? No final, tu não viu o filme ainda, né, André? Tá me ouvindo? Acho que travou. Tá bom. Travou, né? A Andréia não viu ainda. A minha neta está muito estável. Tá instável ainda, não botou. Então, Eu estou no notebook e estou no celular. E, na verdade, ele não é castrado, literalmente. Né? O processo não é esse. Mas ele é castrado nas suas aspirações, nas suas vontades, nos seus desejos. Quando ele tenta o suicídio, é como se o tratamento interrompesse. Ele volta a ser o que ele era. Né? Tanto que isso fica bem claro no final do filme, nas imagens, né? Quando a imagem dá um close nele, é a mesma imagem que ele representava no começo do filme antes do tratamento. Ele voltou a ser o que ele era. E isso é enfatizado também no próprio discurso dele, na narrativa em off. Né? Ele passou por esse processo de transformação, mas a tentativa de suicídio o fez voltar a ser quem ele era. E aí ele é manipulado e ele manipula também, porque no final o representante, não é o governador, é o ministro, né? Ele diz alguma coisa assim: o visita no hospital, enaltece o tratamento, que ele está num bom quarto, no melhor quarto, o melhor sistema de saúde, tem uma enfermeira só para ele, e aí ele diz alguma coisa assim: o governo pede desculpas, sabe que ele gosta de música, traz 2 caixas acústicas gigantescas do som, e diz assim: eu quero que nos veja como amigos. Isso é sociedade do espetáculo puro, né? O tempo inteiro, né? O governo vai utilizá-lo de alguma forma
para enaltecer, para evidenciar suas supostas qualidades ou para tentar consertar o absurdo erro que cometeu, né? A população se manifesta quando sabe quais foram as estratégias utilizadas pelo governo. Ela é contrária a todo esse sistema. Aí o governo tem, de alguma forma, consertar e o utiliza o tentou utilizar num primeiro momento como um reflexo, um produto bem sucedido de um sistema que eles criaram. Quando aquilo deu errado, porque foi divulgado quais eram essas estratégias, as pessoas se manifestaram contrárias, e as manchetes nos jornais, e aí o governo utiliza uma outra estratégia, né? O processo de manipulação continuado. Durante o filme inteiro, isso é recorrente. E assim, é legal no final do filme, a última cena, a cena derradeira do filme, é aquela que fala assim, ó, você, meu super-eu, que mandou, quis que eu fosse desse jeito, né, e que me impediu disso tudo, não adianta, amigão. Aquilo tudo que nos faz ser o que somos está lá presente, está lá vivo. Né? Os desejo de pulsão de vida e de morte continuam presentes nele, independentemente de qualquer coisa que se colocasse ali para impedir que aqueles desejos se manifestassem. Né? Que houvesse aí, nesse caso, uma castração, né? Houvesse aí, nesse caso, esse recalque. Né? Então não adiantou, ele faz a cara de que ele vai pensar naquilo que ele mais gosta e vai fazer exatamente aquela expressão de não, meu amigo. Né? Isso não adianta aqui, ó. Eu sou mais poderoso do que qualquer outra coisa. Vocês podem fazer o que vocês quiserem comigo, mas eu continuo aqui. E é sensacional. Agora, né, existe uma questão aí que, deixa eu ver se eu consigo rebuscar ali qual era a questão que eu ia colocar. Não vou conseguir, agora já morreu. Eu lembrei agora da cena do bloqueio, do inconsciente, coisas que eu não quero aceitar. Quando ele, por engano, né, uma cena interessante é que é chato contar a cena porque vocês não viram, né, e vocês vão ver, vai acabar a surpresa. Quando ele sai da cadeia, ele vai para casa, aí descobre que existe um homem desconhecido dormindo no quarto dele porque os pais alugaram o quarto, o rapaz já pagou adiantado e está representando o papel do filho que ele nunca conseguiu representar. Ele fica revoltado, sai de casa e ele está andando, e aí ele tá triste, cabisbaixo, segurando todas as coisas que ele levou para a cadeia, é um pacote, tudo, é a vida dele, tudo que tem ali, né? Um pouquinho de dinheiro, moeda, alguma coisa, tá um saco enorme. E aí ele está na ponte, a ponte de Waterloo, ele está olhando o rio, e aí vem um senhor pedindo um dinheiro. E aí ele não escuta, ele pede 3 vezes, até que ele escuta. Aí ele demora para achar o dinheiro, e o senhor fica olhando para ele, e quem é esse senhor? É o mesmo senhor que iniciou o filme, era o bêbado, o idoso embriagado que foi agredido, e o senhor o reconhece. E aí começa a falar, você me agrediu, não sei o quê. E aí ele sai andando mais rápido, passa por um outro túnel. O filme começou ele agredindo o bêbado num túnel. E aí vários bêbados sentados, e aí o velho começa a falar alto, os idosos se levantam e começam a agredi-lo. Enche ele de porrada, ele cai, você escuta a sirene chega, a viatura para e os policiais descem. Os policiais são filmados em plano geral, você não vê os policiais. E aí o pegam, os idosos saem e o levantam. Quando levantam, dá um close na cara dele, ele está assim. E ele olha os policiais, e os policiais Travou. são os amigos dele. Essa cena é emblemática. Né? E aí depois tem todo um processo de agressão. Acho que a minha internet está ruim de novo. Né? Ele é agredido, é levado de viatura para um lugar longe, é agredido, e a cena até é impactante. E ele é largado lá, ele sai andando, chovendo à noite, ele para na mesma casa que ele parou anteriormente, com a mesma placa, home. Só que ele está tão mal que ele não reconhece a casa. Ele entra, ele aperta a campainha, e aí é a surpresa. O take mostra a mesma cena. O idoso diante da máquina de escrever, datilografando, é a mesma cena inicial. Qual é a diferença? Agora ele está numa cadeira de rodas. E aí você espera, a câmera vai se deslocando, exatamente como se deslocou no início do filme. E aí você espera, agora vai aparecer a mulher dele. A mulher dele era toda produzida, um colante, né?
E aí, só que aí você não vê a mulher, você vê um cara gigantesco, um fisiculturista. Era um ator que tinha 1,98 m, era um gigante. Aí você fica assim. E aí ele aperta a campainha e cai desfalecido. E, para encurtar a história, o escritor não o reconhece. Só o reconhece quando ele está tomando banho, está numa banheira e ele começa a cantar uma música que ele cantou quando ele invadiu a casa e agrediu todo mundo. O filme é pautado pela música. A gente ouve música clássica o tempo inteiro. E quando ele invade essa casa, ele canta I Sing in the Rain. Eu estou cantando na chuva, que é um clássico do Gene Kelly, né? E aí, quando ele escuta a música, é aí que ele reconhece. Ele já viu o rapaz, ficou um longo tempo conversando com ele, mas só reconhece quando escuta a música. Ou seja, ele não queria lembrar, ele apagou aquilo da mente. Aquilo foi lá para o inconsciente. Ele não queria lembrar daquele momento que ele vivenciou. Ele apagou da mente aquilo. Ele só sonora a lembrança da música. E é curioso que é o contraponto também. A letra da música é toda assim: estou cantando na chuva, estou feliz, é tudo para cima, né? E essa música, para ele, lembra um momento terrível à noite em que ele perdeu a mulher e passou a usar cadeira de rodas, né? É isso. E assim, e para finalizar da minha parte aqui, que eu fico uma reflexão, né? O quanto que a questão da violência nos impacta, o quanto nós carregamos conosco de violência e quanto nós buscamos em reproduzir ou tentar sanar esse desejo, essa pulsão de morte através de produtos midiáticos, por exemplo. O quanto a gente não busca determinados aspectos de violência quando a gente escolhe um determinado filme, um determinado momento, uma prática específica, né? Então, como a violência, como o desejo de morte está presente na nossa vida. E o filme traz muito isso, evidentemente, né? E aí o desejo, as pulsões se colocam muito, né? A morte que vem a partir da manifestação do Alex, a morte que vem a partir daquilo que o Estado resolve matar, né? A consciência dele, e depois e depois aquilo que a sociedade, quando o compra, também o mata, busca matá-lo, né? Então, como de algum modo isso está discursado ali, na questão sexual, por exemplo, você vai ver as obras, né, tudo aquilo que representa o sexo ali, o sexo violento dele é a violência. Agora, as obras de arte, elas são obras de arte, né? Isso não mexa nisso, isso é uma obra de arte, entende? Ela fala isso em determinado momento, na hora que ele pega o falo gigante para matá-la, etc e tal, né? E você olha vários quadros de mulheres nuas e né, a mesa do bar, ou seja, você tem essa representação o tempo todo, né? A sexualidade, quando ela faz parte do desenho, né, do artístico, ela perde a sua dimensão, mas talvez não perca, né? Quem falou que ela perde, né? Nós atribuímos essa perda porque nós queremos ser civilizados, então aquilo deixa de ter o papel que teria, mas talvez não tenha, né? E ele deixa bem claro quando ele mata ela com o falo. Então é um negócio muito, assim, o quanto o quanto nosso analisando traz com ele dessas pulsões, né? O quanto aquilo que ele diz é uma violência incontida, o quanto aquilo que ele diz uma pulsão de morte que está recalcada ali, e o quanto também é essa pulsão de vida, né? O quanto é os desejos que eu gostaria que se concretizassem, os desejos que surgem em mim e que não podem ser concretizados porque de algum modo estou aí dentro desse aspecto civilizatório. Acho que da minha parte foi isso, né? Isso. Bom, gente, foi um prazer estar com vocês. Espero que tenha sido proveitoso de alguma forma. O filme não é um filme fácil, tá? Nós veremos alguns filmes que são mais fáceis do que André, tem que desligar um, André. Desculpa, tentar fechar aqui, não consigo. Ela tem uma emissora de televisão em casa, né? Tem várias. Tá. Então vamos combinar o Toque Toques na próxima semana? Vamos combinar o Toque Toque, pode ser? Pode ser? Pode. Tá no Netflix, é fácil. É um filme espanhol bem interessante, engraçado, divertido. Então, combinado, Toque Toque, Netflix. Vou postar e a gente assiste. Aí a semana, na próxima encontro, aí quem sabe a semana que vem a gente consiga discutir, vai falar um pouco sobre esse filme. E aí vocês também veem um pouco mais aí, né? Um
pouco mais de Desliga o André. Não consigo. Aí, fechou. Abre pelo outro microfone, abre o microfone da câmera grande. Então é isso. Beleza. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado a vocês aí por estarem aqui numa sexta-feira à noite, né? Espero que a gente tenha podido agregar alguma coisa a vocês aí nas leituras de mundo de vocês, porque é mais ou menos isso que a gente vai fazer. Foi maravilhosa a aula, professores. Eu gostei muito, muito esclarecedor. Um filme realmente assim, eu não assisti, mas pela explicação que vocês estão dando, é um filme inteligente, né? Tem que ter muita sensibilidade para poder captar essas nuances que o senhor deu, porque eu não ia conseguir captar isso tudo, não, mas agora vai ser mais legal de assistir. Vai ser muito bom. Sabe o que eu lembrei agora? Quando você se dá conta que ele, depois da tentativa de suicídio, é levado ao hospital, é quando você se dá conta do processo de transformação. Ele deixou de ser um cordeiro, ele voltou a ser quem ele era. Quando os pais entram, vão visitá-lo, ele está sentado, aí ele fala assim: o que os faz acreditar que vocês são bem-vindos aqui? Opa! Aí você se dá conta de que ele mudou, ele voltou a ser quem era antes. É uma frase só, não precisa falar mais nada, não precisa explicar mais nada. Só com uma frase você já entende todo o processo. Isso é seu roteirista. Então, baba. O silêncio dele também tem. Positiva. Ele faz assim, ó, pra comer. O cara dá comida na boquinha. Ele viu que ele tinha um poder sobre o cara, né? Agora eu sou poderoso. O cara veio aqui me pedir arrego. E aí ele começa a obrigar o cara a dar comida. Então ele fez o ministro dar comida na boca dele. Né? Essa cena também, assim, pra mim é uma coisa hilária, cara. É sensacional, né? Esse cara é genial. Esse cara depois ele foi o Calígula, cara. O Malcolm McDowell, foi ele que foi o Calígula? Não, Malcolm McDowell. Ele tem uma carreira... É muito louco. E o fisiculturista que vocês verão na cena, que carrega o escultor e carrega ele também, vocês assistiram Star Wars, Darth Vader? Ele não era a voz do Darth Vader, mas ele era a figura física, que nunca só mostrava ele interpretou nos 3 primeiros filmes da série. Legal. Informação que não serve para nada, mas... Não, mas é legal saber, cara. É muito legal saber isso. Né? Porque são pessoas que ficam mascaradas, a gente nunca vê, né, cara? É legal. É isso gente, aí. Obrigado, boa noite, bom final de semana, adorei. Espero que tenha sido útil. Toque, viva. Obrigado aí você, Thaís. Valeu. A Thaís acabou chegando depois. Muito obrigado, Thaís. Melhoras para você. Galera. Obrigado, Ornella, aí também sempre presente. Hoje Show. também não apareceu. Abraço aí, um abraço, André. Tchau, André. Tchau.